Olá, muito boa noite para você ligado aqui no Esportes SM, a hora de ficar bem informado com as principais notícias do esporte aqui em Santa Maria. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no trânsito. Nesse momento você vê a Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Floriano Peixoto. Nesse momento, trânsito tranquilo, agora faz 19 graus aqui em Santa Maria. Vamos mudar a câmera, vamos agora para a Avenida Dores, na Rótula das Dores, e vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Neste sábado, o tempo deve ficar firme, sem chuva, mas com umas temperaturas um pouquinho mais baixas do que hoje. A mínima é de 14 e a máxima é de 26 graus. Muito boa noite mesmo. Bom, olha, a gente começa então, claro, e a gente não pode começar com outro assunto que não fosse o bronze aí, que o nosso santamariense, o da Urlândia, o cara da Urlândia, made in Urlândia, o Pulga, venceu aí a medalha de bronze, conquistou a medalha de bronze no Mundial de Las Vegas, nos Estados Unidos, lá no Jiu-Jitsu, e a gente a partir de agora traz as informações a respeito desta conquista lá em território estadunidense, território americano, trazendo aí as informações para você que acompanha aqui a Central Esportes SM. O Pulga conquistou na tarde desta sexta-feira aí a medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos, que começou nesta sexta e vai até o próximo domingo, percorre aí o final de semana. E na chave dele, né, que é a categoria, na categoria e na chave dele também, a média roxa masculina, ele foi o único brasileiro a conquistar medalhas. Além disso, além de ser o único brasileiro, foi o único não americano. Quem ficou com ouro foi o estadunidense Weili Long, que eliminou o próprio Pulga com uma vantagem a mais aí nas semifinais. A prata ficou com o americano Zarek Smith e um dos bronzes, além do Pulga, ficou com o dono da casa, Steven Santos. Bom, para se classificar aí para a disputa das medalhas, o Pulga precisou ganhar a sua chave e foi exatamente o que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira aqui no Brasil e no final da manhã lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Pulga passou aí pelo Tymont Regalo e depois pelo Jared Faquette e depois, para vencer a sua chave, Pulga desbancou aí o Fabian Roberts, né, para vencer a sua chave e se classificar para a disputa de medalhas. Daí na disputa de medalhas, o Pulga perdeu para o Weili Long, que ficou com a medalha de ouro, mas ainda não acabou, pois o Pulga ainda disputa o absoluto no Mundial de Jiu-Jitsu. O absoluto é o vale tudo, não importa muito a faixa e muito menos o peso, vale tudo para ganhar e boa sorte pro Pulga. Santa Maria inteira está na torcida por ti. Bom, vamos então prosseguir com as informações agora de outro santamariense que está na disputa quente aí, que no caso não é uma pessoa, e sim uma equipe inteira. Claro que eu tô falando do Inter. A gente começa então com as informações da véspera aí da divisão de acesso, da grande final da divisão de acesso, que ocorre amanhã a partir das 7 horas da noite. O Inter disputa, neste sábado, a última partida profissional em 2025. A final do Campeonato Gaúcho A2 2025 será aqui em Santa Maria, no estádio Presidente Vargas, contra o Novo Hamburgo. E apesar da desvantagem, os torcedores estão muito empolgados. Agora, nesse momento, são 7 horas e 1 minuto, no momento que a gente está gravando esse vídeo, mas você vai ver daqui a 1 hora, daqui às 8 horas, né? Às 8 horas você vai ver esse vídeo no momento em que vai abrir aí os ingressos para as vendas de ingressos aí, vai abrir os ingressos para a arquibancada móvel que foi autorizada aí pelos bombeiros. Cerca de 500 novos lugares estarão disponíveis para os torcedores acompanharem Inter SM e Novo Hamburgo. O time realizou os últimos treinos antes da final. Hoje houve rachão aí entre os jogadores. Matheus Santana e Mossoró são as dúvidas para a equipe. Misael voltou a treinar junto com os comandados do técnico Bruno Coutinho. Só relembrando que na primeira partida, que ocorreu no último domingo, o Inter SM levou a pior, perdeu por 3-2.
Com esse resultado, né, o Novo Hamburgo pode ganhar aí o título da divisão de acesso com um empate e também, claro, com a própria vitória do Novo Hamburgo, independente da diferença de gols. Já o Inter SM precisa reverter a diferença de gols, pode vencer por 1-0, porém levará a disputa para os pênaltis. Uma vitória do Inter por 2 ou mais gols de diferença dá o título do Campeonato Gaúcho para a equipe aí de Santa Maria. Nem preciso dizer, né? Mas válido reforçar. Você acompanha todas as informações aqui no Esportes SM, na Central Esportes SM, que também vai ser especial. A gente vai ter que trazer todas as informações aí de Inter SM e Novo Hamburgo. Assim como a gente vai trazer as informações do Novo Horizonte, que neste sábado vai encarar o Pinheiros aí na última partida antes aí da próxima fase da divisão de acesso da categoria sub-17. O time já está classificado aí para as quartas de final, assim como o próprio Pinheiros. O time de Taquari não pode mais perder a liderança do grupo C. É importante os times ficarem atentos aos adversários da próxima fase e fazendo aí a busca pelos adversários, o Sports SM descobriu, né, que o Novo Horizonte vai encarar o Passo Fundo na próxima fase, nas quartas de final, decidindo o jogo fora de casa. Para o jogo contra o Pinheiros, o técnico Marcelo Berasconi não terá nenhum jogador suspenso. E assim como todas as outras partidas do grupo C e também dos demais jogos, tanto no A, no B e no C, o jogo será amanhã às 3 da tarde no CT do Novo Horizonte. A partida entre Rio Grandense e Rio Grande, como a gente havia destacado na Central Esportes SM da última quarta-feira, foi cancelada em comum acordo entre as equipes, visando aí poupar gastos com a partida. Para se classificar, o Rio Grandense teria que fazer no mínimo 13 gols para tirar o saldo do Santa Cruz ou do Guarani, que se enfrentam amanhã em Santa Cruz do Sul para definir o terceiro classificado para as quartas de final do Gauchão A2 Sub-17. Por conta aí do resultado de cancelamento da partida entre Rio Grande e Rio Grandense, o time de Santa Maria está eliminado da disputa. Vamos falar então de Gauchão Sub-20 A2. O Inter SM volta a campo pela quarta rodada da competição depois de ter um descanso, uma folga na terceira. O time vai enfrentar o Panambi no estádio Maremon Júnior, João Maremon Júnior, lá no norte do estado. E vem aí a equipe que tem 2 goleadas na competição, 6-0 contra a equipe do Uruguaiana fora de casa e 8-0 contra o Atlético Carazinho em casa, além da folga na terceira rodada. O Panambi vem aí de 3 vitórias em 3 jogos, uma delas contra o Rio Grandense, aqui em Santa Maria, na primeira rodada, por 2-1, e está com 9 pontos e é o líder da competição aí no grupo A, né, até o momento. O Inter soma 6 pontos em 2 jogos. O jogo será no próximo domingo, às 3 da tarde. O Rio Grandense, depois de 3 derrotas seguidas na competição e ainda seguir sem pontuar, folga na quarta rodada. Vamos agora falar de futebol americano. O Santa Maria Soldiers entra em campo neste sábado, às 2 da tarde, nos Eucaliptos, para enfrentar o Coritiba, lá do Paraná, em partida válida pela última rodada da Superliga de Futebol Americano. No momento, a equipe dos Soldiers enfrenta o líder do campeonato, sendo o Lanterna, com 1 vitória e 2 derrotas. Para avançar para a próxima fase é necessário vencer o invicto Coritiba, que chega a 3 vitórias consecutivas, e também torcer para que o Juventude perca para o Calvary Cavaliers. Os 3 primeiros se classificam para a próxima fase e o Coritiba, que é o líder, avança diretamente para as semifinais. O segundo e o terceiro disputam uma repescagem contra as equipes da Regional Araucária. O jogo será às 2 horas da tarde e os ingressos já estão sendo à venda por R$10 antecipadamente. Porém, a partir de amanhã, né, antes do jogo, será vendido por R$15. O Santa Marienses vem de derrota para o Bravos por 33-26 em partida válida no dia 17 de agosto. Vamos então
com as informações da Série Ouro Feminina, que vai rolar neste final de semana a estreia aí do campeonato da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. A primeira rodada vai ser disputada aqui em Santa Maria, em alguns jogos do Grupo C, que possui os seguintes times: a UFSM Dallas, que representa Santa Maria na competição, o Imigrante, a Celemaster de Uruguaiana, a Faculdade Sojipa de Porto Alegre e também a Ser Alvorada. Haverão 5 jogos neste domingo aqui em Santa Maria. Começa tudo às 9h30 da manhã. Você já vê aí na sua tela, 9h30 da manhã, o FSM Dallas Imigrante, 11h15 da manhã, Celemaster e Faculdade Sojipa, 1 da tarde, Ser Alvorada e o FSM Dallas, 2h45 da tarde, Imigrante e Celemaster, e 4h30 da tarde, Faculdade Sojipa e Ser Alvorada. Os jogos vão ser válidos, como eu disse anteriormente, pelo Grupo C da competição. Todas as partidas terão transmissão ao vivo no canal Lance Livre no YouTube. Depois dos jogos que vão ocorrer aqui em Santa Maria, as equipes vão se reencontrar no dia 14 de setembro para disputar as partidas finais da primeira fase do ginásio do Murialdo em Porto Alegre. A Central Esportes ECM desta sexta-feira fica por aqui, porém neste sábado terá uma edição especial, obviamente, por conta aí da grande final da divisão de acesso entre Inter ECM e Novo Hamburgo. Todas as informações a gente vai trazer direto aí do estádio Presidente Vargas, e durante o intervalo do jogo haverá um boletim especial, uma central especial, para falar também sobre o jogo entre Novo Horizonte e Pinheiros, além das outras notícias do esporte em Santa Maria. Então aguardamos vocês amanhã. Uma boa noite.